O presidente americano Donald Trump finalmente declarou como exatamente deve terminar a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Embora ainda sejam incertas as perspectivas para o fim dela, pelas declarações de Trump e seus assessores e pelo modo como a guerra se desenvolve, neste episódio vamos analisar quais cenários sobre o Irã estão atualmente à disposição de Donald Trump e como a guerra no Irã pode terminar. Meu nome é Alexei Petty. Este é meu projeto autoral Teorias da Conspiração, no qual nós, na verdade, fazemos o oposto. Desmascaramos a conspiração e tentamos encontrar a verdade. E também falamos sobre processos geopolíticos complexos, mas sempre em uma linguagem simples. Então, vamos começar com a incerteza do próprio Donald Trump em relação à guerra contra o Irã. Por um lado, todas as declarações rebuscadas dele, que se contradizem, podem, é claro, irritar. Mas, por outro lado, os Estados Unidos da América, independentemente de Trump, há muito tempo utilizam esse método de incerteza estratégica e, com sucesso, aplicam esse princípio há décadas, por exemplo, em relação a Taiwan e a China. Porque, por um lado, não reconhecendo formalmente a independência da ilha, nem a guerra, e, por outro, prometendo ajudar em caso de ataque do continente, ao mesmo tempo desenvolvem com sucesso relações pragmáticas tanto com Pequim quanto com Taipei. Bem, não se sabe se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conhece esse método, mas no caso da atual guerra no Irã, ele levou esse princípio simplesmente ao extremo. Ou seja, uma total incerteza estratégica. De qualquer forma, não estão claros os objetivos da guerra, métodos de continuação, formas de encerrá-la, o que seria vitória, entre outros pontos. E se os próprios Estados Unidos não conhecem seus planos, então nenhuma inteligência iraniana é capaz de interceptá-los, nem mesmo teoricamente. Vou falar diretamente, os paralelos com a agressão russa contra a Ucrânia são óbvios demais para serem ignorados. Embora a diferença seja colossal, mesmo apenas em termos de estilo, Petahex afirmou que os Estados Unidos não iniciaram a guerra, mas estão terminando. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, o Irã planejava atacar os Estados Unidos, por isso Trump fez um ataque preventivo. E, por fim, a declaração do próprio Trump de que os Estados Unidos ainda nem começaram. Isso repete exatamente as palavras de Vladimir Putin em 2022. Portanto, dentro dessa estratégia, pode-se dizer que Trump segue uma regra simples. Sabe, onde acertaram, ali era o alvo. O que conseguiram, esse era o objetivo. Partindo disso, vale a pena considerar os cenários de término da guerra contra o Irã que Donald Trump tem em mãos. E, na verdade, não são tantos assim. O primeiro cenário é a guerra até a vitória final. O Irã teimosamente se recusa a capitular, continuando a reagir e a atacar seus vizinhos ao redor. Os principais ataques com mísseis podem ser reservados para o final, quando a defesa aérea inimiga já estiver desgastada pelos Shahed. As forças convencionais do Irã também estão bastante desgastadas, mas o regime continua resistindo. Nesse cenário, Trump finalmente decide realizar uma operação terrestre, obviamente usando, por exemplo, os tão sofridos curdos. Ou então, Trump pode exigir que a OTAN envie um contingente militar multinacional. Tudo isso se transformará em uma guerra realmente sangrenta, da qual não haverá saída. E mesmo que, no final, os chamados mocinhos vençam os bandidos, como aconteceu na Síria, o Irã continuará sendo uma fonte de instabilidade na região por muito tempo. Nesse processo, os preços do petróleo vão ultrapassar todos os limites. A Rússia, infelizmente, nesse cenário, conserta esse orçamento desgastado e continua a guerra de desgaste contra a Ucrânia por muitos anos ainda. Esse cenário, como vocês podem entender, não serve para nós de jeito nenhum. Existe também outro cenário, é uma espécie de grande acordo. Além disso, como eu acredito, e em favor do qual já apresentei muitos argumentos neste canal do YouTube, esse é o cenário mais desejado pela Casa Branca, o que é dito quase abertamente. Basicamente, isso é uma Venezuela 2.0, no entanto, o regime iraniano parece muito mais estável do que o latino-americano. O regime de Khamenei é bem mais estável que o de Maduro. Isso foi demonstrado na prática, mesmo nessas 2 semanas de guerra. A morte de qualquer líder ou comandante não leva à paralisia do sistema. Os cargos vagos são ocupados por uma nova pessoa, e em princípio essa instituição, como um regime clerical, continua existindo.
Além disso, no caso da Venezuela, basicamente não foi necessário levar em conta fatores como a disposição de um grande número de pessoas a dar a própria vida, em nome da vinda do novo líder supremo, em nome da chegada do Imam al-Mahdi, em nome da herança, da entrada no fim dos tempos e assim por diante. Bem, resumindo, não havia realmente um componente religioso lá. Justamente esse componente, tanto Trump quanto sua equipe de grandes mestres geopolíticos liderados por Stephen Witkoff poderiam não ter levado em consideração, simplesmente achando que esse componente religioso lá é apenas uma fachada. Por outro lado, o regime iraniano também não parece tão monolítico assim. Não devemos superestimá-lo. Após a morte de Ayatollah Ali Khamenei e a eleição de seu filho como novo líder, todo o poder no país de fato passou para as mãos da elite militar, da Guarda Revolucionária Islâmica. E por vários indícios indiretos, pode-se concluir que outros setores mais moderados da elite iraniana não estão satisfeitos com essa reviravolta dos acontecimentos. Portanto, potencialmente essas outras elites são capazes de chegar a acordos. Ou seja, de qualquer forma, dentro do Irã permanece certa oposição de reformistas, forças políticas com uma postura mais liberal e assim por diante, com as quais é possível tentar negociar. Só se eles conseguirem assumir o controle. Por enquanto, as posições da Guarda Revolucionária seguem sólidas e será difícil tomar o comando. Para a Ucrânia, o cenário de um grande acordo também pode ser o melhor entre os possíveis, especialmente se a Ucrânia cogitar a entrada das grandes reservas de petróleo iraniano no mercado mundial. Mas mesmo o desbloqueio do Estreito de Hormuz por si só reduzirá os preços mundiais do petróleo. Isso é uma vantagem para a Ucrânia. Assim, o fluxo de petrodólares para Moscou será reduzido, o que é uma ótima notícia. E o pior cenário para os aliados é a guerra, digamos assim, uma guerra terceirizada, vou chamar assim. Mas vamos ser honestos, não é a primeira vez que Donald Trump abandona seus aliados à própria sorte. Aliás, quem poderia falar muito sobre isso são justamente os curdos, mas não os curdos iraquianos ou iranianos e sim os sírios. Eles podem avisar seus colegas que, olha, o Trump pode abandonar vocês. Destaco que é possível admitir que, em algum momento, os interesses pessoais de Donald Trump e dos Estados Unidos se tornem mais importantes que os interesses e relações dos Estados Unidos com Israel e as monarquias do Golfo Pérsico. Donald Trump tem as eleições para o Congresso pela frente? Se os dados das pesquisas sociológicas forem convincentes o suficiente para Donald Trump para perceber uma possível catástrofe dos republicanos nas eleições para o Congresso, os Estados Unidos podem muito bem sair desta guerra. E mais uma vez os objetivos não foram anunciados. Qual o objetivo desta guerra? Ele não foi claramente definido, consequentemente qualquer coisa pode ser chamada de objetivo, e a vitória pode ser definida de várias maneiras. Ao transferir toda a responsabilidade pela continuação da guerra para Israel e países árabes do Golfo, Trump sairá do conflito assim. Bem, talvez com o apoio americano em dados de inteligência e mísseis para defesa aérea. Aliás, para a Ucrânia, novamente, esse é o ponto mais desagradável nesse cenário, porque a falta de mísseis para o Patriot é um problema real. Se os Estados Unidos saírem da guerra, mas seguirem ajudando na defesa aérea, a Ucrânia receberá menos desses mísseis. No entanto, é justamente aqui que a Ucrânia finalmente começa a ter trunfos, começa a ter cartas que até agora Trump teimosamente tentava ignorar. A ajuda militar prática às monarquias do Golfo Pérsico é algo que pode ser usado como carta, inclusive com a participação dos americanos. É incrível que os países do Golfo Pérsico agora se interessem pelos nossos drones interceptadores. Ao mesmo tempo, o Oriente Médio ainda seguirá por muito tempo, se não ardendo, ao menos em brasa. O regime iraniano, tendo perdido parte do seu potencial militar, compensa isso com potencial de hostilidade. E os preços do petróleo vão flutuar em um nível mais alto do que antes da guerra, com possíveis, é claro, flexibilizações e assim por diante, mas ainda assim é improvável que esse preço volte aos níveis anteriores à guerra. Aqui muita coisa depende de como os Estados Unidos organizarão sua saída. De forma planejada, pensada ou no estilo de Donald Trump, que se torna uma surpresa para inimigos, aliados e para a própria administração. Ou seja, os cenários podem variar. Amigos, quais possíveis finais da guerra no Oriente Médio vocês veem? Com base na retórica de Donald Trump e na situação geopolítica em geral, escrevam sua opinião nos comentários abaixo deste episódio. Escrevam sua opinião, seu comentário, seu desacordo com alguns dos meus argumentos, mas quero enfatizar que este formato é uma suposição, uma reflexão e uma tentativa de encontrar a verdade.
Aqui vou colocar reticências. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. E se você gosta deste formato, se ele é útil para você, pode apoiar o nosso canal no YouTube financeiramente com qualquer doação ou assinatura de membro pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ou pelo QR Code que está na sua tela. É isso, cuide-se. Tchau, pessoal.